Então, pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula sobre análise cinesiológica, né? A análise cinesiológica, ela é muito importante para a gente entender o movimento, para a gente entender todas as questões aí que tem a ver com o exercício, com a execução de exercícios, né? Então, aqui a gente vai ver, então, alguns movimentos que fazem parte dessa análise cinesiológica. Vocês estão conseguindo compartilhar a tela direitinho aí? Faz um joinha aí para mim, se estiver tudo certo. Sim, Então, professor, tá beleza. Então, aparecendo. esse primeiro movimento aqui que a gente vai analisar seria o movimento do supino no banco reto, né? Então, observem, ó, o que está acontecendo aqui durante esse movimento. Pessoal, lembrando também, qualquer dúvida pode perguntar, não tem problema não, tá? Pode entrar aí e perguntar, interromper, não tem problema nenhum não, tá? Então, aqui, ó, nós estamos vendo a execução do exercício do supino, tá? Então, você tem, iniciando a análise, a gente sempre começa a análise da fase antes da contração concêntrica, tá? Então, se nós temos o início da contração concêntrica, seria aqui, né? Aonde você tem toda essa posição em que o húmero, né, a articulação glenohumeral, ela está em abdução horizontal, a escápula está retraída, o cotovelo está fletido e o punho está fletido e os dedos também estão fletidos. Então, aqui, essa seria a primeira parte da análise, que é descrever a posição inicial do movimento, tá? Seria essa posição inicial. Daí eu vou fazer as minhas fases. Primeira fase, fase concêntrica, venci a gravidade. Então, eu tive aquela ação em que eu venci a força da gravidade. Então, nesse caso, nós temos uma contração concêntrica dos músculos, peitoral, deltoide, mas não vamos nos preocupar agora com os músculos, só com os movimentos, tá? Então, seguindo aquela nossa análise, movimento de adução horizontal do ombro, através de uma contração concêntrica dos músculos adutores horizontais, extensão do cotovelo, através da contração concêntrica dos músculos extensores do cotovelo. E, em algumas situações, pode acontecer também o movimento de abdução das escápulas. As escápulas abrem, né? Ela avança. Esse movimento aqui, ó, a gente chama de abdução da escápula. Então, acontece uma abdução da escápula através da contração concêntrica dos abdutores da escápula. No caso, os serráteos, os escapulomerais podem contribuir também para esse movimento, tá? Então, essa seria aí a análise desse exercício da fase concêntrica. E agora nós vamos iniciar, então, a fase excêntrica, seria a fase em que o peso está descendo. Pode falar, Érico. Pode falar. Pode Tá, perguntar. tá me ouvindo? Pode falar, Érico. Estou te Meu ouvindo. áudio está saindo aí. Ah, sim. Eu queria só, se você pudesse explicar novamente para a gente a questão dos planos e eixos, que eu fiquei com bastante dúvida, eu não lembro direito exatamente da primeira aula. Esse plano, ele é um plano, Érico, que é um plano transverso, né? O plano transversal. Então, seria aquele plano que vem aqui, ó, que pega essa região aqui, ó. Então, eu estou fazendo esse movimento, plano transversal. Aqui seria o plano sagital, aqui na frente, né, o plano frontal na abdução e na adução, e o plano transverso é um plano que corta o meu corpo em face superior e inferior. Então, nesse caso, o movimento ele está sendo feito nesse plano transversal, não é aqui, né, que seria o plano frontal, não é aqui, que seria o plano sagital, é o plano transversal. Então, seria esse plano aqui, ó. Então, esse movimento do ombro, diferente da abdução, que quando a gente faz no plano frontal, você tem um movimento de abdução horizontal, porque ela é realizado no plano horizontal, tá? Então, aí você vai ter essa movimentação de abdução, só que é uma abdução feita no plano, esse plano que é o plano horizontal. O ombro tem essa possibilidade, né, de fazer o movimento de abdução, que a gente chama de abdução quando abre e adução quando fecha, no plano horizontal. Se tiver alguma dúvida em relação aos planos, aquela aula nossa da passada está lá no YouTube, você pode recapitular um pouco os planos e os eixos, tem lá tudo direitinho. Tranquilo? Deu para entender, Érico?
Sim, sim, deu sim, obrigado. Então, essa articulação, ela tem como essa característica de ter esse movimento no plano transverso, tá? Então, voltando, ó, fase concêntrica, extensão do cotovelo, abdução das escápulas e adução horizontal do ombro, tá? Na volta, a fase excêntrica. Então, o que vai acontecer na fase excêntrica? Os movimentos contrários ao que aconteceram na fase concêntrica, e os músculos que fizeram a fase concêntrica vão ser os mesmos que fizeram a fase excêntrica, tá? Então, olha, movimento de flexão do cotovelo, movimento de abdução horizontal do ombro e movimento de retração das escápulas através de uma contração excêntrica dos músculos extensores do cotovelo, abdutores da escápula e adutores horizontais do ombro, peitoral excêntrico. Na hora de subir, peitoral concêntrico. Ó, subiu, peitoral concêntrico. Desceu, peitoral excêntrico. A contração excêntrica ela tem a função de armazenar energia, ela é mais eficaz em relação à geração de força, porque ela conta com os tecidos conjuntivos, com os tendões, com a cápsula. Isso armazena energia, aquele ciclo de encurtamento, alongamento, e isso vai favorecer a geração de força concêntrica após uma força excêntrica. Então, você freou o movimento, acumulou energia nos tendões, fez contrações excêntricas, e depois você vai na fase de aceleração, na fase concêntrica, você vai subir o peso, levantar, esticar, usando a energia elástica para te ajudar na fase concêntrica do movimento. Então, você acumulou energia na fase excêntrica e utilizou essa energia na fase concêntrica. Tanto o tendão do tríceps, né, que está trabalhando, quanto o tendão do peitoral, que são os motores primários aí do movimento. Mas, por enquanto, a gente não precisa se preocupar com músculos, porque nós vamos ver músculos na semana que vem, a aula sobre a musculatura do ombro, tá? Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Alguém quer levantar a mãozinha aí para perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Tranquilo? Podemos continuar? Alguma pergunta? Pode fazer uma pergunta no chat aí, quem quiser, tá? E tranquilo, então. Muito bom. Então, esse aí tem alguma dúvida, gente, na execução dos movimentos? Não, né? Perfeito. O outro, então, esse seria o supino no banco reto. Tem o movimento também da escápula, isso é muito importante. Às vezes, tem pessoas que mantêm a escápula parada, que fazem só com o ombro. Tem pessoas que avançam a escápula. Então, essa abduz na volta, ela retrai, só que por contração excêntrica, tá? Dos mesmos músculos que fizeram a concêntrica. Vocês vão ver aqui que sempre os mesmos músculos que fazem a contração concêntrica são os que fazem a contração excêntrica. Sempre é assim, tá? Não tem outra maneira, tá? Então, repetindo, olha, movimento de adução horizontal do ombro, extensão do cotovelo, abdução da escápula na fase concêntrica, movimento de abdução horizontal, flexão do cotovelo e retração das escápulas na fase excêntrica, através da fase concêntrica, da contração concêntrica dos músculos adutores horizontais, extensores do cotovelo, abdutores da escápula, na fase excêntrica, a contração excêntrica dos mesmos músculos adutores horizontais, extensores do cotovelo e os abdutores da escápula se contraindo excentricamente. Tá certo, gente? Muito bem. Então, esse seria o primeiro aí que a gente analisou. O segundo exercício seria o exercício realizado na bola, né? É um exercício que trabalha, na realidade, o membro inferior, né? É um exercício que vai nos fortalecer a musculatura da região glútea e a região posterior do joelho, basicamente a musculatura glútea, porque como o joelho está fletido, você perde um pouco da capacidade de geração de força dos isquiosurais, a gente chama isso de insuficiência ativa, né? O músculo ficou encurtado, então ele perde capacidade de gerar tensão. Daí, esse movimento é um movimento, então, que vai ser realizado nesse sentido. Tá, ó. Sobe e volta. Eu só vou sair um pouquinho para ver se tem alguém no chat esperando aqui para entrar, tá, gente? Tem pessoas aqui, ó. Pronto, já admiti aqui, vou compartilhar novamente a tela. Então, muito bem. Então, esse movimento, gente, será
o movimento em que você, inicialmente, na posição inicial, antes de começar a contração concêntrica, você vai ter, então, movimento, o posicionamento. O joelho está em flexão, o quadril está em flexão, tá? Aqui você tem também uma ação muito grande, isométrica, dos músculos anteriores e posteriores do tronco, para poder manter a coluna estável, manter a coluna reta. Então, isso a gente chama de aquela cocontração, aqueles sinergismos que vão acontecer aí. Nessa fase, então, concêntrica do movimento, eu vou fazer um movimento de extensão do quadril e extensão do joelho, em que vão atuar os músculos extensores do joelho e os extensores do quadril, glúteo, isquiosurais, quadríceps, né? E você tem uma ação de isometria da musculatura do tronco, né? O tronco e os eretores da espinha, o oblíquo externo, o oblíquo interno, transverso, os eretores da espinha estão isometricamente posicionados, tá? Isso seria então a fase concêntrica do exercício, gente. Fase em que você subiu, você acelerou o movimento. Daí, nós temos agora a fase excêntrica, em que você vai ter a frenagem acontecendo. Você vai lentamente descer. Não é um relaxamento. Se houvesse relaxamento, não haveria contração do músculo. Você está lentamente descendo, soltando o peso à medida que você desce. Então, aqui, ó, movimento de flexão do quadril, movimento de flexão do joelho. Tá? Então, o quadril flexionou e o joelho também flexionou. Ó, quadril está flexionado, joelho flexionado. Né, então, aconteceu uma contração excêntrica. De quem, gente? Dos mesmos músculos que fizeram a concêntrica. Quadríceps alongou, foi soltando devagarzinho o joelho, e os isquiosurais e o glúteo foram soltando lentamente o quadril. Então, houve uma contração excêntrica dessa musculatura, né? Priorizando, nesse caso específico, a ação do glúteo. Essa é uma maneira da gente fazer o exercício potencializando o glúteo, porque como o seu joelho está fletido, e o isquio sural, o semitendinoso, o semimembranoso e o bíceps são músculos que passam pelo joelho, na hora que você está descendo com o joelho dobrado, você tem menos capacidade de ativação dos isquios surais, porque eles foram encurtados pela flexão do joelho. Daí eu consigo jogar um pouco mais de ativação para a musculatura glútea. Tomar muito cuidado nesse exercício também com as pessoas que usam os eretores da espinha em excesso. Então, em vez da pessoa usar o glúteo, é muito comum a pessoa ter uma ativação excessiva dos eretores da espinha. Então, em vez de ser um exercício para o glúteo, acaba sendo um exercício para a coluna. E tem algumas pessoas que têm alterações degenerativas, que têm artrose na coluna, que muitas vezes vão sofrer dores após a realização desse exercício. Então, tomar cuidado para a pessoa realmente solicitar a contração de quem você quer. No caso, a prioridade desse movimento muitas vezes é o glúteo. Então, ó, concêntrica, excêntrica, tá? Concêntrica dos extensores do joelho e dos extensores do quadril. Excêntrica dos extensores do joelho e extensores do quadril. E a coluna deve se manter estável, sem que haja nenhum aumento da lordose, nenhuma diminuição da lordose. Isso, se estiver acontecendo, você está tendo uma boa cocontração, que é a contração dos agonistas e antagonistas de maneira adequada. Então, esse é um excelente exercício para a gente potencializar o glúteo médio, o glúteo máximo, que são os extensores do quadril. Fase concêntrica, durante a subida, fase excêntrica, durante a descida. Certo? Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Então, é um bom exercício para a gente tirar um pouco a ação dos isquios surais e jogar para o glúteo máximo, que é o principal extensor, aí, nesse caso, dessa posição. Dúvidas? Podemos passar para o outro? Ótimo. Então, aqui, gente, olha, nós temos esse outro exercício. Eu vou só sair mais um pouquinho para ver se tem alguém lá esperando. Tem várias pessoas esperando aqui, ó. Isso. Vou voltar aqui para compartilhar. Então, aqui nós teríamos a ação da musculatura do ombro também, né? E seria um exercício realizado no crossover, né?
Então, você vê a posição inicial, essa posição, extensão do punho. Então, você trabalha muitos extensores do punho nesse movimento. Tem algumas pessoas que podem sentir o cotovelo nesse exercício por causa da inserção dos extensores do punho C no epicôndilo lateral, né? E aí o indivíduo está com o cotovelo fletido, o punho em extensão, o ombro ele está naquela mesma posição do plano transverso. Então você tem aí um movimento de adução horizontal do ombro. O ombro está aduzido, está fechado. E a escápula encontra-se em abdução. Então essa seria o início. Na fase concêntrica, nós vamos ter extensão do cotovelo, né? Pouca extensão, poderia ser até mais. Daí, quanto mais extensão do cotovelo você tem, mais você estressa os seus extensores, né? Porque você está usando os extensores também no auxílio à extensão do cotovelo. Então, seria a ação concêntrica dos extensores do cotovelo, associados à ação concêntrica dos abdutores horizontais da escápula e associados à retração da escápula, à adução escapular. Então, isso é a fase concêntrica. Existe uma isometria dos extensores do punho, dos flexores do punho, para manter o punho neutro. É importante que o punho fique neutro. Não é interessante que o punho entre em flexão e nem em extensão excessiva, porque isso pode forçar a estrutura articular da pessoa também. Fazer o movimento fechando bastante as escápulas para que você não use excessivamente a musculatura do deltoide posterior, o que pode gerar uma tendência de anteriorização do húmero, gerando problema no ombro. Então, nós temos que fechar bastante realmente a escápula, fechar bastante a escápula, retrair bastante a escápula. Então, essa é a fase concêntrica do exercício. Movimento de abdução horizontal do ombro, movimento de retração da escápula, movimento de extensão do cotovelo através da contração concêntrica dos abdutores da escápula, dos extensores do cotovelo, né? Então, toda aquela musculatura que está atuando no sentido de produzir essa movimentação. Na fase agora excêntrica, nós temos o retorno do movimento. Então, vai acontecer um movimento de adução horizontal do ombro, né, um movimento de flexão do cotovelo e um movimento de abdução das escápulas através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a concêntrica, dos adutores da escápula, dos abdutores horizontais do ombro e dos extensores do cotovelo. Só que de maneira o quê, gente? De maneira excêntrica. Está havendo a frenagem do movimento, não está havendo aceleração, está soltando lentamente. Não é um relaxamento, é uma contração excêntrica. A fibra está gerando tensão e cedendo à força do peso, tá? Então, isso seria aí a nossa contração concêntrica dos músculos, ou excêntrica dos músculos que a gente citou anteriormente na fase concêntrica. Então, olha, repetindo. Concêntrica, na concêntrica, nós temos abdução horizontal, extensão do cotovelo. Aí, no caso, ele está mais até mesmo isométrico no cotovelo, né? A gente poderia considerar que está havendo um pouquinho de extensão, mas praticamente o movimento ele é feito muitas vezes no ombro mesmo, né? A abdução horizontal, retração da escápula e a adução horizontal com a abdução da escápula. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Tranquilão? Muito bem. Então, nós temos aí esses movimentos aí. E vou sair aqui um pouquinho do compartilhamento novamente para ver se tem alguém esperando lá. Tem mais duas pessoas. Depois, gente, nossa próxima aula, eu vou deixar alguém de vocês responsável por deixar as pessoas entrarem, tá? E pedir para vocês também chegarem na hora, né? Eu abro geralmente 10 minutos antes as salas, entra lá, só conectar, não tem problema. Quem tiver dificuldade, depois eu vou deixar uma pessoa responsável para abrir, para não precisar de ficar interrompendo toda hora a aula, para deixar as pessoas entrarem, tá bom? Dúvida nesse aqui, pessoal? Tranquilo? Eu espero que nesse semestre a gente consiga ainda fazer alguma aula prática, né? Porque você vê isso aí ao vivo, assim, é muito melhor do que ver aqui, né? Mas é o jeito que a gente está tendo hoje para tentar desenvolver o aprendizado, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não? Perfeito.
Próximo movimento seria esse movimento aqui, ó. Então, esse movimento, gente, a pessoa está fazendo como se fosse um desenvolvimento. Então, ela está levantando o braço. Ela está levantando o braço para o alto, fazendo força para levantar o peso, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Posição inicial. O ombro, ele está agora não na posição de abdução ou adução horizontal, mas ele está fazendo um movimento no plano frontal. No plano frontal, nós temos a adução e a abdução. Então, não precisa falar que é no plano frontal, né? E aí a gente vai ter o ombro abduzido, cotovelo fletido, tá? E a escápula neutra, tá parada, não tá nem rodada superiormente, nem rodada inferiormente. Eu vou então agora fazer o movimento. Vou esticar os braços, tá? E fiz força para subir o peso, empurrei o peso para cima. Então eu fiz um movimento de abdução do ombro, extensão do cotovelo, e a escápula rodou superiormente. Vocês observem que ela vai girar para cima, para poder acompanhar o movimento da cavidade glenoide. Então, esse movimento a gente chama de rotação superior. Ó. Subiu, voltou. Tá? A escápula virou, ela rodou, a cavidade glenoide agora está olhando para cima. Isso eu chamo de movimento de rotação superior da escápula. Tá? Abdução do ombro, extensão do cotovelo. Através de uma contração concêntrica dos músculos rotadores superiores da escápula, trapézio, serrátil, dos músculos abdutores da escápula e dos músculos extensores do cotovelo, tá? Então, eu trabalhei o tríceps, o ancônio, trabalhei o deltoide, tá? Trabalhei o coracobraquial. Isso nós vamos ver na aula que vem de ombro os músculos, não precisam preocupar por enquanto, tá? Então, isso foi a fase concêntrica. Observe esse movimento de rotação superior, tá? Na volta, na movimentação excêntrica, o ombro faz adução, então é uma adução do ombro, através de uma contração excêntrica dos abdutores. Você tem uma flexão do cotovelo através de uma contração excêntrica dos extensores do cotovelo e um movimento de rotação inferior da escápula através de uma contração excêntrica dos rotadores superiores da escápula. Então é como se estivesse tudo sendo frenado. A escápula que estava assim, ela vai rodar inferiormente. Tá? Então isso é essa análise aí que a gente pode observar. Movimento feito no plano frontal. Se eu tivesse feito uma pegada mais fechada, aí eu não faria abdução, eu já estaria fazendo flexão e extensão do ombro. A gente vai até analisar isso também. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Pessoal, temos perguntas aí no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai entrar aqui no chat, tem que ver como é que eu faço para ir no chat. Pode abrir o microfone, gente, perguntar, não tem problema não. É até melhor, senão fica igual um parasita aqui falando sozinho. Dá uma ideia aí. Pode abrir o microfone, pessoal, quem tiver pergunta. Professor, se você quiser abrir o chat enquanto está transmitindo a tela, é só apertar Alt H. Alt H? Alt H. Carneiro. Oi, querido. Pode falar. Tudo bem? Tudo Deixa eu ótimo. te perguntar. Essas aulas, você estava aqui falando a questão da prática. Eu tenho uma dúvida. Como as aulas provavelmente não vão voltar esse semestre presenciais, eu queria saber se seria possível no próximo semestre, ou quando as aulas voltarem presenciais, de fazer algumas práticas com a gente, nem que seja, sei lá, um dia inteiro só de prática com essa turma, para a gente não ficar tão defasado. Vamos esperar, né, gente? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas, a princípio, dá, a gente marca. Não tem problema, não. Tranquilo. Porque Tá ótimo. é mais limitado mesmo, né, gente? Porque você vê a coisa ao vivo é diferente. A gente tem mais chance de ver as variações do movimento e tudo. Mas dá para quebrar o galho. Eu vou ler aqui o chat, ó. Professor, seguindo o raciocínio da extensão do quadril na bola, uma abdução do quadril feita em decúbito lateral com o joelho fletido é mais eficaz para ativar o glúteo comparado ao joelho estendido? Sim, mesma coisa. Se você está deitado de barriga para baixo, dobra o joelho, estende o quadril, você está tirando a ação dos isquios surais, porque eles são biarticulares. Seria o mesmo raciocínio, só que ali você estaria em cadeia aberta. E nesse que a gente olhou, a cadeia é fechada. Seu pé está apoiado no chão. Viu, Henrique? Tá? Respondeu a sua pergunta aí? Beleza. A aula vai ficar gravada e manda o link e vocês podem entrar no YouTube, já tem lá no WhatsApp, já tem alguns filminhos, só vocês entrarem nesse filminho e aí já tem lá o canal com os vídeos, com tudo lá, tá?
A aula gravada é postada no canal do YouTube? Sim. Meu microfone não funciona. Professor, irei providenciar o novo. Beleza, Henrique. É bom a gente trocar ideia, né, gente? Porque a gente gosta de gente, assim, de conversar e tal. Fica muito ruim, assim, eu ficar falando aqui pro computador, mas é o que a gente está tendo pro momento, né? Alguma dúvida, pessoal? Nas análises aí, tranquilo? Tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Eu vou continuar compartilhando a tela aqui e vamos que vamos. Esse exercício aqui, gente, então, é um exercício também utilizado aí muitas vezes para trabalhar a musculatura abdominal, né? Então, o que a gente tem que estar atento aí? Posição inicial, antes de começar a contração concêntrica. Então, a contração concêntrica é essa contração quando o indivíduo está lá em cima. Então, aqui em cima, início da contração excêntrica é aqui, a contração excêntrica vai começar aqui e a contração concêntrica começa aqui, tá? Então, eu estou aqui, ó, todo esticado, aqui é o início do movimento. Então, o que acontece, gente? Meu ombro está fletido, meu quadril está estendido, joelho também estendido, tornozelo em dorsiflexão. O pescoço também está em extensão, não precisaria, poderia manter o pescoço reto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Movimento de flexão do quadril, através de uma contração concêntrica dos flexores do quadril. Reparem que quem mexeu foi o quadril, o tronco ficou isométrico. Tem algumas pessoas que também aumentam a lordose, que tem problemas nesse exercício, tá? Depois, nós tivemos também um movimento em que o ombro mexeu. O ombro estava apoiado no chão. Ele passou de uma posição fletida, né? Bastante fletida, né? 90 graus de flexão, para uma posição de flexão maior. Ele atingiu quase que 170 graus de flexão. Então, o movimento que aconteceu foi um movimento de flexão. Ele estava 90 graus de flexão e fez mais flexão. Então, ele ampliou a flexão. Movimento, então, de flexão do ombro. E a escápula acompanhou o movimento de flexão do ombro através da rotação superior. Então, isso aconteceu na fase concêntrica. Flexão do tronco, ou perdão, do quadril. O joelho manteve-se em isometria, tá? O tornozelo passou por uma leve posição de dorsiflexão. O ombro, que estava menos fletido, passou a uma posição de maior flexão. Então, houve aí mais flexão do ombro e a escápula acompanhou o movimento do húmero, fazendo rotação superior, tá? Então, isso aí seria o que a gente teria aí, observando aí o movimento, tá? Na fase concêntrica, vencia a gravidade. Agora, fase excêntrica, estou voltando o movimento. Então, o que aconteceu na fase excêntrica? Aconteceu um movimento de extensão do quadril, um movimento de extensão do ombro, só que através de uma contração excêntrica dos mesmos músculos que fizeram a fase concêntrica. Os flexores do quadril, o ilio-psoas, o reto femoral, o sartório, contraíram-se de maneira excêntrica. O ombro, que estava flexionado, passou a uma posição de menos flexão, então ele estendeu. E os flexores lentamente soltaram o ombro para ele chegar nessa posição de 90 graus. A escápula, que estava rodada superiormente, ela fez uma rotação inferior. Daí houve aquele giro inferior excêntrico dos rotadores superiores da escápula. Tá? Então, repetindo, olha, fase concêntrica, venci a gravidade. Fase excêntrica, fui vencido pela gravidade. Gravidade, eu estou freando para não descer muito rápido. E existe uma grande contração isométrica dos músculos abdominais, dos eretores da espinha, para manter o meu tronco parado, né? Manter a minha caixa torácica estável. E é muito comum nesses exercícios as pessoas que não têm boa força ou que não têm boa estabilidade articular acabam gerando aí movimentos compensatórios na região lombar, e isso pode, com o passar do tempo, estressar a coluna e agredir a coluna do indivíduo, tá? Então, é um exercício bom, mas a pessoa tem que ter muita força abdominal, tem que ter muito controle sobre o tronco, porque senão ela vai fazer o exercício e ter um processo de estresse sobre a região lombar, ter um processo de estresse agredindo a região lombar dela, tá bom? Então, fase excêntrica, concêntrica do movimento. Sempre os mesmos músculos que fizeram a concêntrica vão fazer o quê?
vamos fazer a excêntrica por sua vez. Tá bom? Aqui agora esse exercício, gente, ó. O exercício, né, de tríceps aí, extensão do cotovelo. Então, observe, ó. A posição inicial desse indivíduo é antes de começar a contração concêntrica. Então, seria lá embaixo, porque eu estou começando a fazer a contração concêntrica. Então, eu vou ter movimento, posição. O punho está em extensão, o cotovelo está fletido, o ombro está estendido. Extensão do ombro, flexão do cotovelo, extensão do punho. Na hora que eu subo, eu vou fazer contração concêntrica dos músculos extensores do cotovelo e dos flexores do ombro. Quem está puxando você estava em extensão. Se seu ombro foi para frente, você fez flexão. Então, você contraiu os flexores do deltoide anterior, a porção longa do bíceps, o coracobraquial, se contraíram, associados à ação extensora do tríceps. Tá? Então, eu tive aí, ó, movimento de flexão do ombro e extensão do cotovelo. É flexão do ombro. Por que é flexão do ombro? Porque ele estava numa posição muito grande de extensão. Quando ele partiu para a posição de flexão, ele então fez um movimento de flexão. E o cotovelo que estava fletido, ele agora estendeu. Então, a extensão do cotovelo, flexão do ombro, fase concêntrica. Na fase excêntrica, nós vamos ter o movimento de extensão do ombro, flexão do cotovelo, através de uma contração excêntrica dos músculos flexores do ombro e extensores do cotovelo. Então, excêntrica do tríceps, excêntrica do deltoide anterior, né? Excêntrica da musculatura flexora do ombro e extensora do cotovelo. Dúvidas, pessoal? Tranquilo? Então, são aí realmente movimentos importantes a gente entender, e principalmente nessa amplitude, isso pode machucar muitas vezes o ombro da pessoa, porque você vai ter um excesso de extensão do ombro com carga. Isso pode forçar os tendões da parte anterior do ombro, principalmente o bíceps, né, que está ali na frente, e o subescapular que está ali na frente também. Tá? Ô, professor, Pois não. quando nesse mesmo exercício o joelho ele fica flexionado, qual que é a diferença? A diferença é em termos da carga, né? Quando você dobra o joelho, você passa a jogar um pouco da carga de sustentação do seu corpo para o joelho, né? O joelho para o quadril. E aí você economiza um pouco o ombro, né? Você tira um pouco da carga do ombro. Seria para aliviar um pouco, né? Quanto mais você estende o joelho, você estica o quadril, você está sobrecarregando mais o seu ombro. Então, com a flexão do joelho, você compartilha um pouco da força com o quadríceps, com os isquiosurais, daí você alivia um pouco a carga em relação ao seu ombro. Então, para as pessoas que têm mais fraqueza, que estão começando, seria uma boa ideia fazer um pouco, jogar o joelho mais fletido para você participar mais com o quadríceps. E com o joelho estendido, vai ficar tudo em cima do ombro e da parte posterior da coxa. Entendeu? Entendi sim. Beleza. Seria um bom exercício para iniciante, né? Para a pessoa que está começando aí a fazer os exercícios, seria um bom exercício, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Esse exercício aqui agora, olha, é um exercício bem interessante, ó. A prancha lateral, tá? Então, o que está acontecendo aqui, né? Se a gente for olhar aonde que está começando a contração concêntrica, né? É aqui, ó. Ele está todo alongado. Essa musculatura dele aqui, ó, do tronco, está alongada. O oblíquo interno, o oblíquo externo, o quadrado lombar, os eretores da espinha dele do lado esquerdo estão alongados. E ele, então, vai iniciar a contração concêntrica. Ele vai subir. Então, ele fez uma contração concêntrica do oblíquo externo, do oblíquo interno do lado esquerdo. E aqui, ó, nessa parte de cima, no ombro direito, não teve contração, está relaxado. A carga está toda na parte de baixo aqui, ó. Pode ter uma pequena contração estabilizadora, mas a força realmente para subir e para descer o tronco está concentrada na musculatura que está aqui em direção ao solo, que é o oblíquo externo, o oblíquo interno, o quadrado lombar do lado esquerdo dele. Então, na hora que ele sobe, ele faz uma contração concêntrica
do oblíquo externo, do oblíquo interno, dos músculos inclinadores do tronco para a esquerda. Tá? E na hora que ele desce, ele faz um movimento de inclinação do tronco para a direita, através da excêntrica dos inclinadores laterais da esquerda. Pode falar, Henrico. Pode perguntar. Não, eu só fiquei com dúvida em relação à posição inicial. Como que eu descrevo a posição inicial desse movimento? Eu vou te falar aqui agora. Seria essa aqui, né? Ó, o cara tá lá embaixo, né? Ó, aqui é a posição inicial. Então, o que está acontecendo aqui? Você tem um movimento de inclinação do tronco para o lado direito. Você está inclinando o seu tronco para o lado direito, para o lado que está em cima. Tá? Então, você falaria inclinação do tronco para a direita. Tá? Aí, na hora que ele fosse fazer o exercício, ele ia fazer a inclinação do tronco para a esquerda. Né? Ele usou os músculos da esquerda aqui para inclinar, só que ele não completou a amplitude. Se ele subisse mais, ele ia inclinar, mas ele fez a inclinação, porque ele estava na inclinação direita e ficou reto. Então, ele teve que retificar a coluna. Daí, ele fez o movimento de inclinação do tronco para a esquerda. Ficou claro? Deu para entender? Sim. Obrigado. Deu. Muito bem. Isso, então, gente, você está trabalhando aqui a musculatura do lado de apoio. Você está jogando a carga nessa musculatura aqui do oblíquo, né? Tem isometria dessa região do ombro, tal, mas a carga está toda nessa região dos oblíquos do abdômen do lado esquerdo. Tá certo? Esse aqui agora, gente, ó. O que está acontecendo ali? Você tem, então, um exercício que a gente chama até de exercício nórdico, né? Esse exercício ele é muito usado na prevenção de lesões no futebol, porque ele trabalha bastante os isquiosurais, são as lesões muito comuns a gente ver no jogador de futebol, por falta de força excêntrica. Então, esse é um exercício que faz uma carga muito grande excêntrica nos músculos posteriores da coxa, nos isquiosurais, semitendinoso, semimembranoso e o bíceps. Tá? Então, analisando, olha, eu estou aqui, eu estou lá embaixo, olha, aqui embaixo é o início do movimento, porque é a hora que eu vou começar a minha fase concêntrica. Então, o que está acontecendo aqui nesse movimento? O joelho está estendido, o quadril está estendido. Repare que na hora que você sobe, faz a contração concêntrica, o joelho fletiu. Então, você teve, o resto ficou tudo parado. A contração foi uma contração concêntrica dos músculos isquiosurais, dos flexores do joelho, né? Então, contrair concentricamente. O resto do corpo ficou totalmente isométrico, totalmente estabilizado, com sinergia. Daí, eu fiz a fase agora excêntrica. Na excêntrica, você vai ter um movimento de extensão do joelho, através de uma contração excêntrica dos músculos posteriores da coxa, principalmente, estão atuando muito, por isso que é um excelente exercício na prevenção de lesões no joelho, principalmente lesões do isquiosural, né? São lesões dos isquiosurais, tá? Tem algumas perguntas aqui, gente, ó. Professor, eu tive uma lesão no tornozelo, torção e inversão, já recuperado, mas tem muita dificuldade em realizar esse exercício. Normal ou estou realizando de forma errada? Se alguém puder dar um toque nele, para o microfone não está pegando, me referindo à prancha. Porque você pode, na hora que você está inclinando, você pode ter algum movimento ali de inversão do pé. Isso pode ter pode estar estressando o seu ligamento talofibular anterior, que é um ligamento importante aí que muitas vezes pode estar lesado juntamente com o restante aí do seu tornozelo, tá? Sai isso aqui. Tranquilo aí, gente? Respondeu a pergunta? Tá, Luiz? Tranquilo aí? Deu para entender? Porque você pode estar, muitas vezes, virando o pé para dentro, fazendo inversão. E na hora que você faz a inversão, você acaba estressando o seu ligamento que foi lesado durante o movimento que você fez de inversão e torceu. Então, esse exercício, gente, ele é muito usado no futebol. A gente chama de exercício nórdico, que é um exercício que desenvolve muito a força excêntrica do indivíduo. E na hora do chute, você tem que fazer uma força excêntrica muito grande para frear a perna do indivíduo na hora de chutar. Daí a importância do fortalecimento excêntrico dos isquiosurais
na prevenção de lesões, principalmente estiramentos musculares dos músculos posteriores da coxa, tá? Esse exercício, então, gente, seria o exercício em que você vai ter o agachamento, tá? Então, o que que acontece no agachamento? A posição inicial é a posição em que o indivíduo está com o joelho fletido, concorda? Que é antes de começar a concêntrica. Então, essa seria a posição inicial. Eu tenho um movimento do tornozelo de dorsiflexão. O tornozelo dobrou. O joelho está fletido e o quadril também está fletido. Isometria do resto. E aí eu vou fazer, na hora que eu subo, a extensão do joelho, a extensão do quadril e a flexão plantar do tornozelo. O tornozelo que estava para frente, agora ele ficou 90 graus. Então, ele teve um movimento em que a tíbia foi deslocada para trás. Isso nós chamamos de extensão do tornozelo, né? Ou flexão plantar, é o nome que a gente usa para extensão do tornozelo. Ao mesmo tempo, houve uma ação do quadríceps estendendo o joelho, houve uma ação do isquiosural e do glúteo, dos extensores do quadril, fazendo a extensão do quadril, na fase concêntrica. Fase excêntrica, movimento de dorsiflexão do tornozelo, flexão do joelho e flexão do quadril, através de uma contração excêntrica dos gastrocnêmios, sóleo, os flexores plantares, do quadríceps e dos isquiosurais e do glúteo. Então, esse é um exercício que trabalha a contração excêntrica e concêntrica dos músculos da coxa, do joelho e do pé, tá? Fase concêntrica, fase excêntrica, né? Dependendo da posição do tronco, isso aí, depois a gente vai fazer umas variações, mas vai haver modificação aí da ação dos músculos, né? Nesses exercícios. Mas, basicamente, nós temos concêntrica, excêntrica. Concêntrica dos flexores plantares, dos extensores do joelho e dos flexores do quadril, dos extensores do quadril. Aqui não trabalha em nada flexores do quadril. Apesar do quadril estar fletindo, você não tem ação dos flexores. Pode perguntar, Henrico. Eu achei importante também fazer a descrição da parte isométrica dos ombros, né? Sustentando a carga para cima da cabeça. Sim, você tem ação isométrica, os músculos ali, sua escapa está rodada superiormente, o seu ombro está em abdução, né? Então, você tem toda essa cadeia aí posterior aí tensa, né? Você está fazendo um movimento de flexão do ombro, então você está alongando o grande dorsal. Tem muitas pessoas que têm o grande dorsal encurtado, que não aguentam fazer esse exercício, e aí acaba aumentando a curva da lombar durante esse exercício, porque o grande dorsal tem inserção na coluna lombar, e aí você tem toda essa ação. É difícil, é um exercício muito complexo de fazer, principalmente por causa da tensão elástica dos tecidos. As pessoas têm que ter uma boa flexibilidade peitoral, boa flexibilidade de bíceps, boa flexibilidade grande dorsal, né? E tem que ter força estabilizadora também dos eretores da espinha, do abdômen. Então é um exercício bem completo, né? Só que nos membros superiores e no tronco, desenvolvendo a contração isométrica, a estabilização. E nas outras articulações, desenvolvendo aí a ação excêntrica e concêntrica. Obviamente, tem várias variações, né, gente? Aí é um boneco, né? Não é o ser humano. E é legal a gente ver isso na prática, porque cada um agacha, cada um tem variações devido à estrutura articular dele. Vai ter várias variações nas posições das articulações, nas dificuldades para fazer o exercício. Tem gente que nem consegue fazer esse exercício de tanto encurtamento que tem, tá? Então, é bem lembrado aí essa ação, certo? Muito bem, pessoal. Agora, pessoal, vou analisar só mais esse, porque senão a aula fica muito grande e a gente passa aí os 40 minutos que eles mandam a gente fazer. Mas observe esse exercício. Aqui, nesse exercício, é um exercício de inclinação do tronco. O que é interessante a gente ver nesse exercício? É que não tem fase excêntrica, tá? Eu faço a inclinação do tronco para a direita e para a esquerda, ó. Inclinação do tronco para a direita, inclinação do tronco para a esquerda. Não tem fase excêntrica. Aqui, ó, quando eu inclinei aqui para esse lado, para o lado esquerdo, eu contraí os oblíquos do abdômen do lado esquerdo. Quando eu vou fazer o movimento contrário, eu inclinei o tronco para a direita. Não tem fase excêntrica, a não ser que eu esteja em pé.
Se eu estiver em pé, vai ter fase excêntrica. Mas deitado, não tem fase excêntrica, só tem fase concêntrica. Então, é concêntrica dos inclinadores laterais do tronco à direita, concêntrica dos inclinadores do tronco à esquerda. Não tem fase excêntrica, tá? Então, é importante a gente ver a gravidade atuando no movimento. A gente tem que estar sempre atento a como que a força está atuando diferente esse exercício se eu estivesse em pé. Se eu estivesse em pé, aí eu teria fase excêntrica quando eu inclinasse e fase concêntrica quando eu subisse, tá certo? Então, esse é um exercício que trabalha bastante essas fases concêntricas. Não tem fase excêntrica dos oblíquos, somente fase concêntrica, certo? Essas análises, nós vamos fazer isso aí durante todo o curso, tá, gente? E aí a gente vai, por enquanto, nós não estamos nos preocupando em colocar nome para os músculos, mas futuramente nós vamos começar a estudar as articulações. Na próxima aula já, nós vamos fazer uma aula sobre o ombro, tá? E vai ser síncrona também. E aí, depois, a gente vai colocando aí os músculos, a gente vai amadurecendo isso aí. Pode falar, Arthur. Você consegue me ouvir, professor? Com certeza, pode falar. Só para ver se eu entendi, eu fiquei um pouco na dúvida. Pois não. Eu queria voltar no agachamento. Agachamento. A concêntrica do agachamento começa com o joelho flexionado. Exatamente, aqui nessa Então, subindo, né? Seria subindo. A concêntrica. É vencendo a gravidade. A concêntrica sempre é vencendo a gravidade, né? Então, você beleza. observa, o tornozelo está dorsifletido, o joelho está fletido e o quadril está fletido. Aí, na hora que você sobe, você vence a gravidade, não. Você está subindo o peso, né? Não. Então, Beleza, o tornozelo fez extensão, o joelho fez extensão e o quadril fez extensão. Na hora que eu desço, eu estou freando, né? Então, é excêntrica dos mesmos músculos. Beleza? Joia. Obrigado, professor. Bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Ótimo. Então, nós vamos agora, então, vou passar para vocês uma tarefa para vocês poderem me entregar. Eu vou, para a semana que vem, eu devo fazer alguma coisa no Moodle, né? Para vocês poderem mandar para mim os arquivos. Eu quero que vocês façam, e aí por escrito, tá? Essa é para entregar mesmo, vai valer como avaliação nossa. A análise cinesiológica desses movimentos aqui, ó, desses 4 movimentos. Esse movimento, tá? Esse movimento. Aqui a gente se preocupa, quero que você descreva os movimentos do cotovelo, do ombro e da escápula. E aqui eu quero também que vocês descrevam os movimentos do ombro, do cotovelo e da escápula, tá? Então, são esses 2. E também esse exercício, que é no plano transverso, né, gente? Lembra? Aí eu estou fazendo abdução e adução horizontal. Eu quero que vocês analisem o cotovelo, a escápula e o cotovelo, o ombro e a escápula, nesse movimento. E aqui também, ó. Aí, para analisar escápula, cotovelo e ombro, tá? A escápula, cotovelo e ombro. Escápula torácica, cotovelo e ombro. Eu acho que o que a gente teve hoje aqui, vocês têm condição de fazer essa análise. Não precisa preocupar em acertar, então é fazer. Tentar, né, pegar aquele modelo que a gente teve. Movimento através de uma contração concêntrica ou excêntrica dos músculos. Quando for falar dos músculos, vocês não precisam, por enquanto, colocar o nome dos músculos, porque na aula que vem a gente vai ver, mas seria interessante que vocês já revissem um pouco a anatomia, porque na aula que vem a gente vai falar dos músculos. Então, vocês já vão tendo aí uma possibilidade de colocar aí os músculos, de entender quais músculos estão fazendo cada ação, pela origem, pela inserção deles. Isso vai facilitar bem para vocês entenderem a questão aí dos movimentos do ombro, da escápula, da cintura escapular. Tá certo, gente? Dúvidas, pessoal? Essa aula vai estar disponível para vocês lá no YouTube. Tá? Eu vou salvar agora e já mando aqui no Zap para vocês. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Professor, só uma coisa. Você vai disponibilizar questões no Moodle ou você quer que a gente faça no Word e te manda o arquivo? Não, no Moodle tem jeito da gente
botar para fazer trabalhos, né? Aí eu vou mandar lá um link lá para vocês anexarem, entregarem o trabalho lá no Moodle mesmo. Eu não sei como é que eu faço ainda não, mas eu vou aprender. Aí vocês vão fazer pelo Moodle para mandar os trabalhos. Até a semana que vem. Beleza. Tá legal? Legal. Dúvidas, pessoal? Algum questionamento que vocês queriam fazer e tal? Tá dando para entender as coisas? Tá dando para desenvolver o raciocínio aí?